Cara, eu tendo muito a aproximar o crítico do artista, não digo só pessoalmente, tentando fazer um pouco as duas coisas, mas até na prática, porque, na verdade, a arte, aí se a gente for procurar já historicamente o sentido da arte na vida, né, em sociedade, a arte ela se presta ao papel de crítica da sociedade. Na verdade, a arte, ao recriar a existência, ela é uma crítica sobre o que é o mundo, seja de que jeito for. Uma crítica que pode ser reacionária, pode ser de vanguarda, pode ser contestadora, mas sempre uma crítica. Então eu acho que não por acaso a crítica ela se aplica às artes, né? Você não vê uma crítica de engenharia, uma crítica de medicina. Por quê? Porque na medicina e a engenharia elas são saberes práticos, né? O prédio tem que ficar de pé e a cirurgia tem que ser bem sucedida, não tem crítica possível. A única crítica possível é o fracasso. A pessoa morreu ou o prédio não ficou de pé, e aí não precisa de alguém para ir lá criticar, porque essas são áreas de fim muito prático para a sociedade. A arte não tem um fim prático, e aí ela permite a crítica, porque ela mesmo é crítica, ela é uma posição, ela é uma abstração a partir da experiência humana no mundo, né? Então eu acho que o papel é um papel muito parecido no fundo, por isso que eu acho muito bobo e preconceituoso muitas vezes as pessoas que tentam justamente criar um antagonismo entre o crítico e o artista, e na maior das partes, das vezes inclusive isso vem dos artistas, mas às vezes vem de críticos também, porque tem maus artistas e maus críticos, que vêm com preconceito outro como se eles não fossem espelhos e parte de uma mesma coisa. Mas como eu acho que esse é um meio que lida muito com o ego, né, isso acaba levando a esse lado da pessoa querer qualquer espelho, é meio assustador porque pode revelar algo de você que você mesmo não queria ver. Então eu acho que por isso cria-se tanta oposição entre o artista e o crítico, né? Eu acho que eles estão sempre juntos. No meu caso, de uma forma orgânica, junto, mas acho que devia ser assim mesmo para quem não pratica as duas coisas necessariamente. Então eu acho que a função da arte e da crítica, graças a Deus, é não ter uma função específica. É justamente permitir que a experiência humana do mundo, que é uma experiência que ultrapassa as funções, porque tem a ver com sentimento, tem a ver com existência, tem a ver com filosofia, tem a ver com todo o resto do que compõe o ser humano estar no mundo, é o campo da arte, é o campo da crítica, é o campo do que não é funcional, e sim mas ao mesmo tempo tão necessário, só que sem uma função específica. Eu acho que é isso. Eu acho que a função é não ter função específica, mas sim ser necessário à vida humana, tanto da arte quanto da crítica. Eu acho que uma coisa que me aconteceu como pessoa interessada em cinema, e que com certeza acontece com a maioria dos nossos jovens por uma série de fatores, é conhecer muito pouco o cinema brasileiro. Eu, quando entrei na faculdade de cinema, eu conhecia muito pouco o cinema brasileiro. Eu acho que isso não é uma vergonha de uma pessoa dizer, porque isso é quase uma circunstância do mundo e da indústria cultural, principalmente onde a gente vive. Então eu acho que uma coisa legal para o jovem que tem interesse em entrar, né, ou de alguma forma trabalhar com isso, é se informar um pouco mais sobre o cinema brasileiro. Eu acho que isso não é vergonha nenhuma. Uma das primeiras coisas boas para a gente crescer é reconhecer as nossas ignorâncias. E eu, pelo menos, tinha muita ignorância sobre o cinema brasileiro, e foi uma surpresa muito positiva quando eu resolvi, até por necessidade na universidade, me aprofundar e descobrir um pouco mais sobre o cinema brasileiro. Foi um pouco que me fez, por exemplo, descobrir que eu realmente queria fazer cinema no Brasil e não só fazer cinema de um jeito mais amplo, que era talvez o que eu achasse antes de entrar na universidade. E aí eu acho que, claro, os filmes são a porta de entrada, né? E eu acho que tem muitos caminhos possíveis. Eu acho que o cinema permite isso. Eu acho que uma série de filmes e de caminhos vão te levar a coisas diferentes. Eu posso falar das minhas, né? E eu acho que nesse ponto, alguns filmes que para mim foram essenciais para descobrir esse interesse pelo cinema brasileiro são alguns filmes mais antigos, e aí eu me lembro principalmente do São Bernardo, do Leon Hirschman, que é um filme que está disponível em DVD hoje em dia, que não estava na minha época, inclusive era muito difícil de ver, hoje em dia já está aí. Eu acho que o Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade,
É um filme delicioso para se começar a descobrir não só o cinema brasileiro, mas um outro Brasil, de uma outra época, de um outro momento. E acho que, falando de coisas que estão mais próximas da gente, eu acho que Madame Satã, por exemplo, é um filme que revela muito do Brasil e por isso revela muito do cinema brasileiro. Então é um filme que para mim foi muito importante, embora já numa idade um pouco mais velha, mas eu acho que é um filme que pode ter esse poder. Mas acho, no geral, se eu posso dizer isso, que eu recomendo acima de tudo, já que por uma deficiência do nosso cinema, inclusive, existe nas locadoras lá essa seção cinema brasileiro. O ideal seria que não existisse, né? Porque se quereria dizer que o cinema brasileiro está junto com todos os outros e está disponível e sendo visto como os outros, mas já que não é assim e está lá, o que eu recomendo acima de tudo é que cada um descubra o seu caminho, mas vá lá nessa sessão de vez em quando, né? Que não vai ter em todas as locadoras, mas vai ter em algumas locadoras e nas melhores locadoras. Tente a sorte, comece a descobrir o que é o cinema brasileiro de fato. O Canal Brasil também está aí para isso. Eu acho que também é uma coisa que não estava disponível no meu tempo, que é óbvio que nem todo mundo tem acesso, mas quem tiver acesso, folheie, né, como se diz, o Canal Brasil a esmo, porque eu acho que o interessante do cinema brasileiro é que você começa a descobrir que uma máxima, né, eternizada por um dos nossos maiores críticos, o Paulo Emílio Salles Gomes, é muito verdadeira, que esses filmes, melhores, alguns piores, outros, falam muito a nós, como brasileiros que somos. E isso não os torna melhores do que os filmes estrangeiros, mas os torna necessários pra gente se ver um pouco, pra gente se pensar um pouco. E aí pensar, esse eu não gosto, aquele eu não gosto, esse é ótimo, mas pensando bem, qual cinematografia não é assim, né? Ninguém gosta de todos os filmes americanos, ninguém gosta de todos os filmes franceses. Então, não gostar de alguns filmes brasileiros e gostar de outros filmes brasileiros faz parte do processo. Então, eu acho que não precisam só ver os melhores ou os que eu indico, embora eles sejam um caminho, mas tente mergulhar no cinema brasileiro se você quer fazer cinema no Brasil. Porque recusando ou gostando do cinema brasileiro, você vai estar fazendo parte do cinema brasileiro. Então, melhor saber do que você está fazendo parte. Então, acho que o principal é tentar ver filmes brasileiros também. Xenofobia nunca em lugar nenhum, muito menos na arte, mas também não recusar quem você é, tá? O cinema brasileiro. Não, vá a ele, acho que vale a pena.